Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí tentando conectar com o escritor para que a nossa live aconteça. O Instagram está apresentando bug, né? Vamos ver se a gente consegue. Atualizem o seu Instagram, tá? Sempre. Às vezes também é falta de atualização. Eu acabei de atualizar o meu. Cadê nosso autor? Vamos ver se ele entrou aí. Ainda não. Bom, lembrando aí que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente. Enquanto o nosso autor não entra, que eu não sei agora se ele se perdeu. Deixa eu mandar mensagem para ele. Cadê nosso escritor? Ele já esteve aqui no projeto mês passado, então falando sobre um dos livros, e agora a gente vai conversar sobre os outros. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Whindersson, querido! Ainda não entrou. Para quem está acompanhando, a Bienal ainda tá rolando, vai rolar até domingo. Tá chovendo bastante no Rio de Janeiro. Lá é coberto, tem uma área externa, mas eu tô vendo uma galera passar um sufoco lá na Bienal. Espero que esteja tudo bem, porque lá quando chove, chove mesmo. Lá no Rio Centro, né? Fica 1 hora daqui de casa, 1h10. Mas tá rolando firme e forte. Domingo é o último dia de Bienal aqui no Rio de Janeiro. Quem foi, foi. Quem não foi, só ano que vem em São Paulo. Cadê nosso autor? Oxi, gente. Hoje deu tudo errado. Aí entrou. Whindersson, querido, vou chamar você. Acho que agora vai. Whindersson. Enviei para você o convite. Ai, meu Deus, eu acho que agora foi. Gente, deve ser meu celular, peguei da minha mãe emprestada aqui. Mas não é, não. Sabe o que é isso? O Instagram tá dando bug a semana toda. E aí eu tô pedindo para todo mundo atualizar, porque o Instagram tá pedindo atualização o tempo todo. Então, se vocês puderem, de vez em quando, corre lá para atualizar o Instagram, que isso acontece mesmo e é um saco, gente. Ai, Whindersson, você está de novo no meu projeto esse mês, que coisa boa. Só queria te agradecer. Desde que eu vim aqui, muitas coisas, muitas portas se abriram. Ah, que coisa boa, fico feliz em ouvir isso. Desde da nossa última live, né? Acredito que foi final do mês passado, se eu não me engano, né? Tem produzido mais coisa, tem escrito mais coisa, mais alguma coisa? Como é que anda a vida? O Despertar, eu tô organizando o segundo livro, né? Passando ele direitinho para o Word, organizando para ficar
bonitinho, igual ficou o primeiro. E eu não sei se eu vou... Acho que vai demorar um pouquinho para lançar, né? Porque a ideia... E tem alguns projetos aí também em mente. O Seymour já entrei em contato, vai me ajudar também. Ai, que Só coisa coisa boa. boa. Eu quero muito te agradecer por você ter enviado os seus livros para mim. Na hora que eu recebi aqui, eu fiquei muito feliz. Gente, olha isso aqui. Vida, que foi o tema principal da última live. Gente, esse linda livro é demais. uma delícia. Todo o trabalho do escritor, o formato. Esse aqui que está belíssimo. Olha aqui, gente! De graça, Torre Eiffel! Eu adoro Despertar do Mal. E ele mandou também Solidão e os Maiores Medos da Realidade. Olha isso. Que bacana. Agora, muitíssimo obrigada. Adorei recebê-los. Só que eu não entendi uma coisa. Por que você optou por fazer nesse formato os teus livros? Ao invés de, por exemplo, fazer o 14-21 ou 13-16? 16-13, né? Eu optei por esse. Os primeiros são grandões porque foram enviados do celular e na época o meu computador estava estragado, né? Então eu não conseguia editar. Aí depois, quando eu consegui editar, tem um livro que eu recebi que é nesse formato quadrado. Aí quando eu recebi, eu gostei tanto, eu falei, eu vou fazer desse formato, né? Que é mais prático, cabe na bolsa também, né? E ficaria bem legal para os livros. Até surpreendi com o Despertar, que eu não imaginava que ele fosse tão grande. O Despertar. Ah, sim, sim. Ficou, ó, desse formato. Eu acho que nesse formato, 16-23, obrigada aí, ele me corrigiu. O selo editorial me corrigiu. É porque eu sei as medidas e não sei, entendeu? Eu sei que é 14-21, 16-23. Tem esse formato aqui que eu não sei qual é o tamanho. E eu acho, Whindersson, que desse tamanho o número de páginas aumenta, não? Assim, no arquivo PDF, é 300 páginas também. Mas deve aumentar, sim, porque como que ele diminui, né? Sim. Aí fica diferente dos outros. Aí sim, aumenta. a diagramação muda, é verdade. Ai, gente. Bom, para a gente começar a falar aí sobre os seus livros, na última live a gente conversou muito sobre Vida, que foi um livro que eu senti que você estava com muito orgulho, sente muito orgulho desse livro. E Vida diz o seguinte: qual é o sentido da vida para você? Para que você veio a este mundo? O autor ele vai jogando com a gente, já logo no início, essas duas perguntas que são fundamentais, que faz aí com que a gente reflita antes de iniciar a leitura. É um livro pequeno, tá vendo, gente? Olha aí, pequenininho, livro, numa sentada dá para ler. Vida é um livro que vem para te fazer um convite para uma decisão. Dizer não ao pecado. Um livro para os jovens, um livro para você que quer tomar decisão. Agora, você foi de um extremo ao outro, né, Whindersson? Você escreveu sobre vida e, de repente, você me enviou O Despertar do Mal. Do que fala esse livro, Despertar do Mal? O Despertar do Mal, ele foi o livro que eu decidi ser escritor, né? E ele fala de muitas coisas. Ele fala sobre a história da Jennifer. Ela tem poderes. Os poderes dela despertaram aos 9 anos.
e mataram muitas pessoas, né? São poderes sombrios. São criaturas sombrias que mataram muitas pessoas, e isso sem que ela quisesse, né? E ela se culpa por essas mortes. Então, ela é um livro que tem muitos mistérios, muitos personagens, é recheado de personagens, e cada personagem tem sua função, né? E é um livro que fala também de solidão, né? Porque apesar dos personagens terem poderes, são personagens frágeis, adolescentes, então já complica aí, né? Porque adolescente tem muitas fragilidades, muitas se apaixona fácil, né? A Jennifer mesmo se apaixona pelo Peter. Na primeira vez que ela vê ele, ela já... Ainda mais ela, que não tinha contato com ninguém, ficava só em casa, porque ela estudava em casa porque tinha medo das pessoas. Então, quando ela conhece o Peter, ela se apaixona por ele, ele meio que não liga para ela, né? Trata ela, no começo trata ela mal. Tem uma parte que eu acho engraçada, né? Que tá todo mundo pegando o ônibus de escola, ela chega perto dele: posso ir com você nessa moto? Porque qual é a chance da Patrícia é, da Patrícia fazer bullying com as pessoas, né? Aí ele fala: são muitas, né? Então ela se apaixona fácil, e foi até um ponto complicado, né? Eu falei: será que eu exploro isso, né? Aí eu falei: vou explorar, porque ela viveu, por muito tempo, ela viveu sozinha, né? Ficava só em casa, não estudava na escola, estudava em casa. Tanto que os pais dela falam: oh, você não pode viver assim, estudando em casa, longe de todo mundo. A gente decidiu mudar de cidade, porque aqui na cidade, porque no caso é Paris, as pessoas não estão te olhando com o olhar de remorso, né, com raiva. Então a gente vai mudar de cidade. Aí ela muda para Bibury, que é uma pequena cidade da Inglaterra. Aí eu tive dificuldade de achar coisas sobre essa cidade, mas procurando na internet, me veio, achei essa cidade, achei muito bonita e falei: vai ser boa para o livro, né? Aí eu trouxe ela para o livro. A história começa em Paris, acontece em Bibury, né? Lá ela conhece o Peter, conhece a Natália, que vira a melhor amiga dela, conhece o Bernardo, conhece várias pessoas que mudam a vida dela, que faz ela criar amizades, né? Amizades Agora, e inimizades. para a gente entender um pouquinho, já tem uma pergunta aqui, vamos ver. O Eusebu, é assim que se pronuncia? Está perguntando assim: de que forma foi escolhido os personagens? De que forma foi escolhido os personagens? É uma pergunta difícil, porque quando eu escrevi, eu fui trazer, estava na inspiração, então foram personagens. A Jennifer, por exemplo, foi uma personagem que eu me inspirei em outras personagens. Eu me inspirei no livro Fallen e me inspirei na Ravenna dos Jovens Titãs, né, para criar ela. Então, aí, tanto que tem referências, né, da Ravenna no livro. E o Peter, ele é um personagem que ele tem poderes também. E ele tem tudo que ele imagina se torna realidade. Mas é um poder que ele tem que tomar cuidado, porque pode se voltar contra ele. Então, cada personagem, a gente vai vendo que não é só a Jennifer que tem poderes, né? Que outros personagens têm poderes, e outros personagens têm seus momentos de conflito também, momentos de... Tanto que o vilão principal do livro, ele se aproveita dessas fragilidades dos personagens para fazer que eles se voltem contra todos e se tornem mal, assim como ele é.
Muito bem. O Eusébio, eu falei Eusébio, gente, porque eu li como tava, mas é Eusébio o nome do nosso seguidor. Eusébio, desculpa, um beijo. Não tinha o Eusébio ali, tava só Eusebu que tava. Eu li como tava, mas é Eusébio. Um beijo, obrigada. Agora, Wilson, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o despertar do mal, a gente tem aí a Jennifer, né? Que com 9 anos os seus poderes despertaram. Ou seja, a gente está falando aqui de uma fantasia que mescla com terror e sobrenatural. É isso, é esse gênero que você vem colocando no teu livro? Porque se a Jennifer tem poderes ali, ou são poderes sobrenaturais? Que poderes são esses da Jennifer? Não, não são poderes sobrenaturais. São criaturas, né? Essas criaturas são seres vivos que elas se alimentam de ódio, raiva, tanto que a Jennifer ela tem que controlar os sentimentos dela. Se ela sentir muita raiva, isso alimenta os poderes dela e deixa os poderes mais fortes e mais agressivos. Então ela tem que controlar. E não é um livro de terror, porque ele mistura fantasia. Então, como o Peter tem poderes de tudo que ele imaginar se torna real, tanto que ele tem um próprio mundo dele, ele criou o próprio mundo, onde que ele tem criaturas místicas, elfos, tudo que ele imaginou, ele criou um mundo bem grande, tanto que ele teve uma guerra porque ele era pequeno, aí as criaturas dele, porque quando ele imagina, tipo, ele imaginou eu. Então eu me torno responsável por mim mesmo. Então ele não tem mais controle sobre mim. Aí eu posso me voltar contra ele. Por isso que ele tem que ter cuidado quando ele imagina. Porque isso pode se voltar contra ele. Então, houve uma divisão das pessoas que apoiavam ele, né? Das criaturas que apoiavam ele, e das criaturas que o reprovavam, né? Houve essa divisão. Ele era muito jovem, então não concordava dele ser o rei, né? Dele ser o criador. E houve essa grande divisão, e nessa grande divisão dividiu o mundo dele, né? Onde uma parte tem a Ludmilla, né? Que ele criou, e a Luísa. A Luísa ficou com a parte sombria, né? Onde a floresta é sombria, tem uma grande árvore dividindo. Aí é sombria, não tem luz, não tem nada, é uma grande escuridão. E a Ludmilla ficou com a parte onde tudo é belo, né? E começa a ter um conflito não só no mundo real, mas como no mundo do Peter também, né? Há uma coisa ali que está acontecendo, que está manipulando os seres dele, Não dá criando uma spoiler, hein? divergência. Não pode dar spoiler. Agora, Não, você inseriu aqui, como você falou, muitos personagens. muitos personagens. Pois é. Esse livro vai ter continuação? Ou você conseguiu fechar direitinho os pontos nesse volume? Não, no primeiro volume ele ficou em aberto, né? Abriu algumas coisas e não fecharam. Tipo, a história da Jennifer, por que ela tem esses poderes, ela abre várias portas e não se fecha, né? Até no final mesmo a gente vê que abre uma porta e não se fecha. Foram necessários 3 livros, é uma trilogia, para fechar a história toda. E um 4º livro contando a origem de um personagem muito importante. Mas é isso. Os volumes vão ser desse tamanho? 350 páginas?
As histórias são bem grandes, então é provável que sim. Vamos então aguardar, no mínimo, nessa trilogia, 900 páginas. No mínimo, viu, gente? Muito bem. Esse segundo volume já está em produção? Tem previsão de lançamento? Ou ainda é um projeto para o futuro? Não, o segundo livro ele já está pronto. Eu só estou revisando ele e organizando ele. Ainda não tem previsão de lançamento. Muito bem. Enquanto isso, ó, que lindo que tá O Despertar do Mal, que mexe com aí essa dualidade. Agora, solidão e os maiores medos da realidade. Gente, olha aqui. Até o formato o autor colocou. Olha que lindo. O que fala esse livro, Whindersson? Esse livro conta a história do Fernando. Ele é muito apegado à avó dele e um dia, quando ele era criança ainda, conversando com a avó dele, ele pergunta para ela, vó, você tem sonhos e tudo mais. Aí ele via que a avó dele era muito triste, muito desiludida com a vida. Aí ele se perguntava, nossa, por que que minha avó é tão desiludida? Aí a mãe e o pai dele falaram, é porque ela perdeu o seu avô. Aí ele perguntou, para onde que meu avô foi? Aí eles falaram, para o céu. Aí ele pensou que no céu era tipo o universo e tal. Aí ele decide ser astronauta para ele ver o avô dele. Só que ele é um personagem muito inocente, né? Só que ele vai essa inocência dele ele vai perdendo, né? E principalmente depois que a avó dele morre. Aí a vida dele desanda, né? Porque ele começa a ter muitas complicações, né? Ele é um personagem bastante reflexivo, ele pensa sobre cada detalhe da vida. Então, ele fala, nossa, tô num emprego ruim, que eu não ganho menos que o salário mínimo. Então, ele é um personagem que ele reflete em cada detalhe da vida. Aí vão ter outros personagens também que vai conhecer. Agora, você colocou aqui em cada capítulo, né? Algumas frases que me chamaram bastante atenção. E uma delas pergunta o seguinte: para você, o que é ser feliz? E aí o autor fala: somos seres que constantemente estamos à procura da felicidade, mas não paramos para pensarmos que a felicidade possa estar nas pequenas coisas. Uma das coisas que nós precisamos ter para alcançar a felicidade é aceitar a nós mesmos, é entendermos que na dor possa surgir e florir algo que nos motive e nos ensine a viver, a nos corrigir. Reconhecemos nossas fraquezas e temos consciência que a realidade em que vivemos, cada um de nós, em sua particularidade, é o que acaba nos tornando, consequentemente, pessoas melhores. Whindersson, o que você queria passar através desse livro para os seus leitores? Esse livro, quando eu comecei a escrever ele, eu estava começando com um processo de depressão. Então, todas as minhas angústias, todos os meus anseios, eu coloquei no Fernando. Porque eu te falei que cada personagem eu coloco um pouquinho. Mas o Fernando eu coloquei bastante. Porque estava começando, então, no processo de depressão. Então, eu coloquei e ele eu queria trazer reflexões, né? Sobre a vida e sobre o cotidiano, coisas simples mesmo. E eu queria trazer. Muito bem. Tem uma outra parte que o nosso escritor aborda aqui, que eu achei bem legal.
que é o seguinte: para fazer alguém sorrir, não precisa saber o seu nome. Essa é a maior verdade que existe. Eu nunca apreciei nem um pouco a televisão. E eu posso explicar o porquê. Tem mais tragédias e pessoas vazias do que alguém que queira realmente fazer alguém sorrir. A maioria dos programas, quando não estão falando de acontecimentos ao nosso mundo, ao nosso redor, que não sejam exatamente as terríveis coisas que nos rodeiam, estão falando de fofoca. Fofoca daquele astro de televisão e cinema que consideram, como muitos diriam, o mais chocante possível. Pessoas que se preocupam demais com o que as outras fazem ou deixam de fazer. E é verdade. A televisão, ela hoje, eu não sei se ela é um mal necessário dentro da casa das pessoas. Uma coisa é você ter a televisão para ver a Netflix, por exemplo, um filme, uma série. Outra coisa é você ligar a televisão às 6h30 da manhã para ver desgraça. Porque só passa isso. Tanto que eu nunca gostei de televisão por causa disso, porque sempre os jornais, tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite, é só notícias ruins. E a rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, né, programas humorísticos, músicas. Então eu coloquei isso no Fernando também, porque eu acho bonito quem dedica a vida de fazer a gente sorrir, fazer a gente ter um momento alegre ali no dia. Né? Hoje em dia eu não ouço tanto rádio, né, porque a rotina não deixa, mas eu gosto muito de ouvir, eu gosto mais da rádio do que de televisão. E hoje, gente, eu falo isso porque eu escuto também, né? A gente vive num mundo onde os podcasters são badaladíssimos. Eu sou ouvinte de podcast de história medieval, de história do Brasil, de não sei o quê, assuntos que são voltados para aquilo que eu gosto. Eu não preciso simplesmente ligar uma televisão para acompanhar uma rotina onde não me agrega em nada. Eu já vou direto no foco, onde pessoas estão debatendo assuntos do meu interesse, que me agregam, né? Hoje, eu gosto só de crime. Cara, tem um podcast só de crime. De casos reais só de crime. Tu vai lá, tu conhece, tu ouve especialistas, tu participa, tu interage a partir do Spotify. Pô, eu gosto de, sei lá, fanfic. Tem podcast só de fanfic. As meninas debatendo fanfic, levantando enquetes. Então, hoje a gente não é mais... Eu não sei, né? Algumas pessoas ainda preferem ter televisão em casa. Mas eu acho que a televisão hoje é um mal que não é necessário. Depende do caso. Né? A gente tem Netflix, pode assistir pelo celular. Eu não sei, gente. A minha opinião ainda... Eu ainda fico meio assim em relação à televisão. Na minha casa não tem televisão. Tem livros. Televisão não. Nem gosto. Então, tudo meu é livro. Livro e internet. Agora, Whindersson, me fala uma coisa. Com 3 livros publicados no mercado, você publicou eles, foi em 2022, não foi? Não, acho que foi esse ano. Porque foi há pouco tempo esse ano? É porque os livros já são todos escritos, né? Faltava só publicar e organizar. É verdade. Entendeu? Você chegou a comentar comigo na outra live que você já era muito de escrever e já tinha bastante coisa produzida. Você pretende em algum momento, por exemplo, escrever um romance? Um romance? Eu não sei se eu consigo escrever um romance.
Por que Mas eu não sei não? se eu consigo. Assim, porque eu não sei se eu posso tentar um dia, né? Quem sabe, mas eu não sei se eu consigo. Ah, É coisa. gente. Você falou que você e o Seymour estão trabalhando juntos, é isso? Sim, é porque eu tô com um projeto de empreender e aí eu vi com o Seimer se eu podia pegar os livros dele e vender os livros dele nesse projeto que eu estou tendo, né? Que eu estou olhando com uma pessoa que a ideia é de ter meu próprio negócio. E aí eu estava vendo e com ele pedi a autorização dele, né? Se ele deixa. Aí ele autorizou. O Seymour, se eu não me engano, teve aqui no projeto. Eu sou ruim de nome, gente. Eu sou de fisionomia. Mas eu tô vendo sempre ele nas minhas lives, no meu Instagram. É óbvio que ele teve no meu projeto. Ah, É, ele esteve. gente, ele teve no meu projeto, sim, que eu lembro. Oh, meu Deus do céu. Então, querido, publicação para 2023. Quero saber de novo o livro para poder ficar esperta e ler o seu próximo trabalho. Quando vem livro novo aí? Essa é uma pergunta difícil. Ainda não tem, assim, pelo menos para esse ano, acho que eu não vou publicar nenhum livro. A ideia é de investir mesmo, procurar saber sobre esse projeto, estudar e ver como que eu posso trazer da melhor forma possível e estar divulgando os meus livros aí que eu publiquei e para depois de voltar, quando eles estiverem bem, bastante divulgados, bastante conhecidos, tá trazendo aí a continuação. Agora, você com livro produzido de maneira independente, como é que é você vê o maior desafio hoje que você tem como escritor independente no Brasil? O maior desafio é, acho que o maior desafio como escritor independente é estar sempre ali investindo neles, né? Eu sempre procuro investir, trazer da melhor forma para as pessoas, tanto que agora eu atendo para todo o Brasil e está sempre melhorando. Ser escritor independente no Brasil é difícil, né, gente? Eu tenho que concordar. Agora, o Wilson tem outro livro aqui também que eu mostrei logo no início da live, que é o Vida, que foi também tema da nossa última live. E ele vai colocando, eu não sei se dá para vocês verem aí, dentro desse livro, ele vai trazendo salmos, tá vendo? Você é evangélico, Wilson? Eu sou católico. Você é católico? Ah, aqui, ó. Ó. Por que você escreveu Vida? Qual era o intuito na hora que você foi produzir Vida? Qual era a mensagem que você queria passar para os teus leitores com Vida? Nossa Senhora, gente. Vida é um livro de evangelização e o intuito era evangelizar, né, os jovens, trazer reflexão para eles, porque eu tenho um grupo de jovens na igreja. E o intuito, ele foi inspirado no livro da PHN, da Canção Nova, do Peter de Laura. E o intuito era isso. Você, você falou que tem um grupo de jovens na igreja. E qual é o trabalho com esses jovens dentro da igreja? É assim, porque eu tenho meu testemunho, né? Tanto que eu conto no diário. O meu diário do Whindersson conta o meu testemunho. E quando eu, eu já senti essa vontade de criar o grupo de jovens, né? Só que eu sempre fugia dessa responsabilidade. Aí na terceira vez eu aceitei
eu conversei com o bispo da minha igreja e ele me colocou como líder. Então, foi a partir do que eu vivi, né? Eu vivi experiências muito ruins, né? Vi pessoas se perdendo pelo mundo, pessoas com pensamentos mais mundanos. E eu não queria que isso acontecesse com outros jovens. Então, a partir da minha experiência, que foi bastante, eu criei esse grupo para falar, ó, jovens, o mundo sem Deus não tem como, entendeu? Porque a gente precisa de Deus, precisa dele, porque a gente vê que cada vez as pessoas que estão no mundo estão vazias e estão com depressão, estão com ansiedade. E a partir disso eu criei o grupo de jovens, que tem tido bastante sucesso. Esses relatos que você traz em vida são desses jovens da igreja? Não, Vida todos os personagens são fictícios. O Vida, 3 personagens são do Solidão, que é o Fernando, a Samantha e a Luana, né? Que são personagens que faltou eu dar um pouquinho de ousadia e falar, ó, eles abriram em Solidão, eles abriram uma pergunta, o Fernando fez uma pergunta que eu vi que faltou, eu ia mais além, na época eu não fui. Então, em Vida, eu trouxe eles de volta. E tem 2 personagens, que é a Raquel, né? E tem um outro que eu esqueci o nome também. Mas é tantos personagens que a gente esquece. Mas a Raquel, ela vivia uma vida ali de muitos homens. E escutando uma música, ela decide fazer uma decisão. Cada personagem decidiu fazer uma decisão, né? A partir de suas experiências de vida. Ah, então, ó, já na Samantha. Olá, eu sou a Samantha e eu achava que a minha vida não tinha sentido algum. Que meus medos, as minhas frustrações, a opinião das outras pessoas, tudo o que de mal que existe e a pressão que é colocada sobre nós me fez querer tomar uma decisão uma certa vez de cometer o suicídio. O suicídio entre os jovens é muito alto. E eu escrevo essa carta para dizer que há uma solução. Gente, estamos no Setembro Amarelo, tá? Prevenção ao suicídio e à depressão. As pessoas que estão passando por esse processo doloroso, vocês não estão sozinhos. Procurem ajuda, ajuda especializada. E é complicado falar, mas esse mês especialmente de setembro, onde o índice de suicídio é ainda maior, porque algumas pessoas já vêm cambaleando na depressão, já vêm sofrendo, quietas e caladas. E o nosso papel aqui é procurem ajuda, sempre. O que você está rindo, o Whindersson? É que eu estou vendo um participante aqui, era de onde eu trabalhava. Aí eu tô vendo. Bacana. E eu escrevo essa carta para te dizer que há uma solução. Além de existirem instituições que estão com o propósito de nos ouvir, como é o caso do CVV, por exemplo. É 188 número, tá, gente? 188 número. Lá vocês podem ligar para aquelas pessoas, são anônimos, ninguém vai saber quem é você. Eles não estão interessados em saber quem é você. Eles estão interessados em ajudar vocês. Então liguem 188. Há algo que nos enche de uma maneira tão esplêndida que nos faz querer viver. Jesus. Esse é o nome ao qual me deu esperança. E foi por conta dessa esperança que se acendeu em mim que eu decidi tomar uma decisão. Seguir até o fim a Jesus. Ele morreu por mim, ele me fez respirar de novo. Como Caleb
Josh dizem em sua música, Eu Te Seguirei até o fim. A depressão é uma doença, tá, gente? E ela precisa ser tratada. É óbvio que a espiritualidade, a fé, a religião pode ajudar, mas a depressão é uma doença e ela mata. Ela mata como câncer, ela mata como a Covid, ela mata como qualquer outra doença que precisa de tratamento e precisa ser levada a sério. Essa é a Samantha. A gente tem o Fábio, né? E a Luana. Fala do Fábio, Winson, que você ia falar. O Fábio, que eu estava tentando lembrar o nome. Que ele é das redes sociais, né? Ele gosta muito de rede social e de videogames. E ele estava vendo que estava perdendo muito tempo com rede social e com videogames e não se dedicando muito a Deus, né? Então ele estava vendo que ele estava ali num vício, né? Eu falo que é bom, mas quando vira vício se torna que nem álcool, no caso da Luana, e vira vício, aí fica ruim, né? Então ele é viciado em rede social, tanto que a carta dele é toda como se fosse ele postando numa rede social, né? Não é exatamente uma carta igual aos outros, como se fosse um e-mail ele postando na rede social. A rede social ela é viciante. Já tem um estudo que diz que tem uma parte do seu cérebro, assim como os videogames, que vicia. A rede social ela te dá a mesma sensação que a cocaína, por exemplo. Você, se ficar sem o celular, sem entrar numa rede social, o efeito é o mesmo. Então, quando você passa por aquele processo de abstinência, é só jogar na internet que vocês vão ver N relatos. Já é preocupante pela OMS esse vício na internet. Como a pornografia também, tá, gente? A gente fala de internet, mas a pornografia, as redes sociais, o álcool, são vícios que definham uma pessoa. E o Fábio é uma delas. Amo as redes sociais, mas eu estava percebendo que eu estava perdendo muito tempo com coisas que não iriam me agregar em nada. Uma coisa é você usar a rede social para nada. E a outra coisa é para fazer, gerar conteúdo, usar suas redes sociais em prol de algo positivo. Porque, gente, ficar o dia inteiro no celular sem fazer nada, isso não te agrega e só atrasa a tua vida. Pode reparar. Filmes e séries que cada vez mais querem nos impor ideologias e pecados. O certo se tornou errado e o errado se tornou o certo. Gosto muito de games, mas me via preso a uma grande parte do meu dia, tanto assistindo ao streaming quanto jogando, do que lendo a palavra de Deus e indo à missa. Cuidado com as redes sociais, principalmente quem tem filho em casa. É alarmante. A outra personagem que você falou é a Luana, né? Ela era uma alcoólatra? A gente pode ver em Solidão que quando ela conhece Fernanda, ela conhece numa boate, e ela estava muito mal, né? Tanto a ponto de vomitar. Ela achava que bebendo ia curar as mágoas dela, ia curar as angústias dela, então ela bebia para ficar, e ficava mal, muito mal, e ela, em vida, ela percebe que esse vício não está fazendo bem para ela, então ela decide fazer uma decisão. Oi, meu nome é Luana. Eu vivia uma vida de vícios. Eu não conseguia me ver sem um álcool. Tinha que estar embalada e nos prazeres momentâneos dessa vida.
Quantas vezes achamos que temos que fazer algo porque parece legal, ou porque nós queremos curtir essa vida. Eu mesmo, fazendo tudo isso, não me sentia feliz. Pelo contrário, me via só arrependida. Gastava todo o meu dinheiro em algo que não me trazia felicidade ou que me parecia trazer. Tudo nos leva a crer que nós, jovens, podemos tudo. Mas será que podemos mesmo? As bebidas, os vícios são sempre direcionados aos jovens. Você tem o vício em algo? Você tem vício, Winston? Você tem um vício em algo? Eu acho que às vezes eu sou igual o amiguinho ali da internet. Eu esqueci o nome de novo, mas é, às vezes eu tenho que controlar. Todo mundo tem um vício, tá? Não é só você ou o teu amiguinho, não. Todo mundo tem um vício. Por nossos pecados, e aí a Luana fala, né, dá esse relato dela sobre o álcool. Qual foi a tua maior dificuldade em escrever personagens tão intensos com uma bagagem emocional tão densa, Wilson? Assim, esses personagens, eles, como que três são de solidão, não foi muito difícil de trazer, né? Agora, na verdade, nenhum deles foi porque é um pouquinho de experiência, um pouquinho de estudo também, e queria trazer sem deixar bastante esclarecido. Eu fico feliz que o pessoal tem percebido que a Raquel era prostituta, né? Eu não queria colocar como que ela era prostituta, mas queria deixar entender que ela era, né? E fico feliz que o Vida está tendo bastante repercussão, né? Ainda mais que ele é um livro comparado aos outros, e, tanto o Vida quanto o Meu Diário são livros recentes, que eu escrevi há pouco tempo, né? Depois de um longo tempo de bloqueio, ter dois livros de pouco tempo tendo bastante sucesso, bastante gente querendo fazer publicação, né? Divulgação, é muito bom. Eu fico muito feliz. É muito bom mesmo. Divulgue sempre que você puder, com várias pessoas, vários canais. Quanto mais gente te ver, te conhecer, mais visibilidade tem as tuas obras. Agora, quem quiser comprar teus livros, aonde ele está à venda? Está na Amazon? É com você? Como é que está isso? Atualmente tem duas formas, né? Uma é pelo Clube de Autores e outra forma é comigo por um preço mais acessível. Como que eu vejo que no clube eu consigo controlar quanto que eu quero ganhar de direitos autorais, aí eu me vi nessa permissão de estar vendendo também por um preço mais acessível, porque como ambos os lados dos lucros vai vir para mim, então... Então, a gente, Clube de Autores e diretamente com o nosso escritor. Qual é o teu Instagram, Whindersson? É o Whindersson.books. Vou botar aqui para vocês, tá, gente? @Whindersson, .books. Eu vou marcar o autor como colaborador aqui na live. Vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu Instagram. Vão poder assistir em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, lá pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Ai, querido, foi muito bom te rever, muito bom te ouvir de novo. Saber que você está em processo de escrita. Eu tô, assim, muito feliz com todo o seu progresso, com todas as suas histórias. Te falei isso na última live e repito para você, não pare de escrever. Eu só te desejo sucesso.
e que você volte sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. O pessoal que entrou aí, ó, todo amigo do nosso escritor, ó, meu amigo com talento, sucesso com seus livros, seu novo projeto. Ah, que coisa boa! Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volto sexta-feira com mais bate-papo literário. Whindersson, um beijo, amor, obrigada. Eu que agradeço. Até mais.